Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui juntos em mais uma aula da quarentena. Eu sei que está ficando assim, né, muito tempo em casa, mas olha só, é preciso ficar em casa. Não vamos sair de casa, certo? Só se for para comprar remédio, para comprar comida e ponto final, ok? O resto a gente tenta fazer de dentro de casa, conversa com os amigos pelo celular, pela internet, pelo computador, ok? Beleza? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Vamos falar sobre a arte indígena. Mas vamos falar umas coisinhas interessantes. Vamos falar sobre a história dos indígenas aqui na nossa região, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, né, por aqui. Vamos falar também da cultura indígena e da arte indígena. Vamos falar especificamente da arquitetura, ok? Vamos lá então? Vamos começar? Desta vez, para poder enriquecer aqui a nossa aula, eu vou apresentar muitas imagens, vou apresentar a linha do tempo para dizer onde se situa a nossa discussão e também vou colocar aqui alguns dos livros que eu pesquisei, né, que eu acho legal também vocês assim saberem que essas informações não são coisas que eu pesquisei rapidamente no Google. Não, não é isso. São pessoas, né, que vivem anos e anos e anos pesquisando e aí escrevem os livros, e nós vamos lá nesses livros e vamos consultar esses conhecimentos de anos e anos acumulados, que é bem legal. E aí eu faço um apanhado, faço um resumo e passo para vocês. E vocês também podem fazer a pesquisa de vocês, aquela que vocês quiserem fazer, ok? Pessoal, a ideia assim, que me vem, que às vezes, é que algumas pessoas dizem que os índios não são civilizados, que não tem progresso. Me faz assim pensar, será que nós que moramos em cidades somos realmente civilizados? Todos são civilizados? O que é ser civilizado? A outra questão que me faz pensar assim, será que os índios são felizes? E nós somos felizes? Então essas coisas, nessa discussão, me faz pensar bastante sobre isso. Isso a gente vai discutir nessa aula também um pouquinho sobre a cultura indígena neste ponto específico. Gente que pergunta assim, será que os índios são como nós? São cidadãos brasileiros como nós? São pessoas que têm sentimentos como nós? Né? Eles têm algumas coisas específicas, porque eles têm um modo de vida específico, uma cultura específica. Nós vamos ver já já. Mas a juventude indígena é parecida com a nossa também. Eu selecionei aqui dois trechinhos de videoclipe de juventude indígena para a gente assistir. O primeiro grupo que nós vamos ver é o Bro MCs e depois o OZ Guarani. Beleza? Vamos assistir então? Lá, por aí.
Shini amoite doi kwa imba ewe Ko happy on wa hen amoite te nonde Apuka pendere hende awere kotewe Shini ea wamba e oi shendiwe Anyi eha ete guanda iko sende shagwa Apura heyo pashagwa aju aheshuka Awa umbeuha awa ko angagwa Happy oshuka upea ha ete gua Ko amombeuha aporereta Ore jawe quando alegre puka Nyandi jara orisha Upe atuisha Upe rupiaha Momburima aguata Jaha kende awa Ara ohasando Alegendere a Upe shajawi a Jekoporan Nyandere koporan Ko anga jahisha Nyanehe dawi apa Ara ohasa Upe shasheaha Uma owi apa o peixe cheia, uma oui apa, uma oui apa. Ara ipoti, reta rente petei, buraqueira ou ewe, ou a oniondiwe. Mesmo peixe auere, o me rente quasewe, e quasewe. Só que o perder, jornal PODE, o paixa olee, TV PODE, o paixa onye, oi coa coe não i, e quai co onyo mi, só que retão é oi, inhe é ratão oi, do alei, renhe embarei, o peixa iwa indere, recha indere quai, o mi rente doi quai. Bom dia, boa tarde, noite, eiko, apel, ape Soke, aguata, ahapa, rechuca, xembora, repa, joa, rei Daja, oi, hanenda, enderi, quaxe, ai, quaua Será para mumbe, utarenye, ekombarei Anrinhe, enei Ara, o raça O peixe, cheia Uma, oi, apa Ara, o raça O peixe, cheia Uma oui apa, uma oui apa. Salve, salve, Vlad MC e Rap Oz Guarani. Sem discriminação aos povos indígenas. Somos todos da mesma nação. Fique ligado que o índio é seu irmão. Somos todos da mesma nação. Só queremos um lugar pra viver, a nossa cultura fortalecer. Fique ligado que o índio é seu irmão. Somos todos da mesma nação. Só queremos um lugar pra viver, a nossa cultura fortalecer. Todo dia é dia de índio, mas infelizmente não é todo dia que sorrimos. Bandeirante ruralista, primeiro assassino da lista. Enquanto o índio morre, ninguém vai pra cadeia. Ambuaqueiro, teco, apuro e có, roipotá, a vida melhor. Nesse mundo que vivemos tem muito preconceito. Irmão mata irmão por causa do dinheiro. Imagem do índio mostrado como animal. Reintegração de posse, mandado pelo mal. Meu povo já sofreu demais. Somos os xondaros que lutamos pela paz. Um salve Jaraguá, Oz Guarani, passando de quebrada em quebrada, protegendo a cultura. Meu rap é assim, sentimento na rima, eu levarei até o fim. Prazer, sou guerreiro Guarani. Bem legais, não é? Nós tivemos aqui, há 8.000 anos atrás, os homens pré-históricos, as pessoas que já viviam aqui. E depois deles nós tivemos os indígenas. Vamos olhar então na linha do tempo como foi essa história? Olhando a linha do tempo, vemos 6.000 AC, 6.000 antes de Cristo, que foi a época onde existiram homens pré-históricos aqui na nossa região. O ano zero é o nascimento de Cristo, né? Então, a gente tem como referência o ano zero e por volta de 400 anos depois do nascimento de Cristo, já temos aqui na nossa região a etnia Goitacás e Tupinambá, que dominavam e viviam e moravam em toda a região aqui, desde Campos dos Goitacazes até quase no Rio de Janeiro.
Dentro da etnia Goitacás tinha outros dois povos, né, que eram os coroados, os índios coroados e os puris. Quando Pedro Álvares Cabral chega em 1500, as coisas começam a mudar. O homem branco começa a ocupar o espaço aqui nosso do Brasil. Em 1630, mais ou menos, o homem branco chega na nossa região. Eles começam a ocupar as terras, começam a expulsar os índios e a instalar as fazendas. Hoje, em 2020, né, que são os dias atuais, já não vemos nenhum vestígio indígena. São pouquíssimas coisas que existem e é difícil achar, a gente tem que pesquisar muito para achar. Então, essa é a história dos indígenas na nossa região. Nós tivemos várias tribos em Rio das Ostras, em Macaé, em Quissamã, tinham 2 tribos, tinha uma lá em Barra do Furado, que foram muito importantes para a nossa região. E quando os portugueses chegaram aqui, estava tudo preservado, a natureza estava ali perfeita. Vamos ver aqui então uma ilustração do século XIX. Nesta ilustração, podemos ver que a nossa região foi considerada pelos portugueses como uma paragem notável, formosíssima e aprazível, ou seja, um lugar agradável e de boa aparência. Por isso que eles gostavam de passar por aqui e ficar curtindo, observando a nossa paisagem. E os índios que viviam aqui nestas terras eram os da etnia Goitacás e da etnia Tupinambá. Da Goitacás surgiram 2 povos, né? Eles se dividiram em 2 povos, os puris e os coroados. Vamos ver aqui então um desenho dos coroados? Nesta obra, nós vemos o índio coroado, que recebeu esse nome por causa do modo que eles cortavam os cabelos. Esta é uma obra de Philip Schmidt, de cerca de mais ou menos 1823. Os indígenas foram expulsos das suas terras e quase dizimados. Hoje existem muito poucos indígenas aqui. Mas eles não foram expulsos assim porque eram bobões, nada disso não. Teve muita luta, teve muita resistência. E o problema para os indígenas é que eles não tinham como confrontar o homem branco, né? Então vamos ver aqui mais uma imagem para a gente perceber como que era desproporcional a disputa, as lutas eram desproporcionais. Esta é uma obra de Jean-Baptiste Debré, de 1827, e ele mostra os bandeirantes combatendo os índios botocudos, lá no interior de São Paulo. Bandeirantes é aquele personagem da história do Brasil que entravam nas florestas para escravizar os índios. Desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, com Pedro Álvares Cabral, até 1632, houve muita resistência dos indígenas, que lutaram bravamente pelas suas vidas e pelo bem-estar das suas comunidades. Eles foram mais de 100 anos de luta, né? Tiveram mais de 100 anos de luta, até que em 1632, os fazendeiros, donos de engenhos, expulsaram algumas tribos e dominaram outras tribos, e os brancos portugueses enfrentavam os indígenas com armas de fogo, espadas e lanças, e assim expulsaram os indígenas aqui na nossa região. Até mais ou menos 1600, aqui predominavam os indígenas. Houve a chegada do homem branco, né? E eles ocuparam as terras, expulsando os índios e instalando suas fazendas. Além da luta mesmo, da guerra com armas, o homem branco português ele tinha uma estratégia diferente. Eles diziam que iam acarinhar os indígenas. Olha o termo, acarinhar os indígenas. Com carinho? Não, nada de carinho. O que eles faziam? Eles pegavam miçangas, cachaça
espelhos e davam para os índios. E os índios ficavam assim maravilhados, adoravam aquelas coisas. Os índios achavam que então que eram camaradas, que eram amigos. E aí o que acabava acontecendo depois, os homens brancos expulsaram eles das terras, tanto que a gente não vê mais nenhuma terra indígena por aqui, nenhuma aldeia indígena, a gente não vê nenhum traço de indígena, e tomaram as terras, instalaram suas fazendas. Os coroados, eles foram expulsos e alguns historiadores dizem que eles foram ali para aquela região onde é o município de São Fidélis hoje. O termo puri, na língua indígena deles, significava ousado. Então eles eram muito espertos, eles eram muito valentes e sabiam se esquivar dos brancos nas batalhas. Então eles não foram derrotados diretamente nessas guerras assim, precisou ter uma outra estratégia. E qual foi a outra estratégia? A Igreja Católica chegou junto deles com a catequese e eles foram amansados e ficaram, foram pacificados ali, e pensando que já estava tudo em paz, eles acabaram sendo derrotados. Então eles foram assimilados pela igreja, e pelos homens brancos. Eles acabaram virando escravos, tá? Mas ainda hoje existem índios puri em vários lugares do Brasil. Vou mostrar aqui uma imagem para falar sobre isso. No século XVIII, os puris eram mais de 5.000 indígenas. Atualmente, o censo do IBGE de 2010 registrou apenas 675 puris, ou seja, mais de 4.000 indígenas desapareceram. Hoje vivem 335 em Minas Gerais, 169 no Rio de Janeiro, 113 no Espírito Santo e 24 em São Paulo. Outra estratégia que também era usada pelos portugueses era o casamento. Ele casava o homem branco com mulheres indígenas. Vamos ver aqui um detalhe de um painel do Cândido Portinari, que fala sobre os mestiços. Os portugueses incentivaram o casamento entre brancos e índios. Muitas vezes eram casamentos por vontade dos noivos, e em outras eram pela força. Daí nasciam os mestiços brancos com os índios, que é chamado de mameluco. Esses mamelucos apoiavam e serviam os portugueses. Bom, então percebemos que a luta indígena no Brasil nunca foi tranquila. Então, desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500, desde o início da colonização, 1530 e pouco, até os dias de hoje, a vida do índio não é fácil.